Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ok? Nós vamos hoje para a nossa aulinha de redação número 17. O que eu vou falar hoje para vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre uma estrutura chamada carta aberta, ok? Agora, só um detalhe, tá? Antes da gente começar. Você só vai usar a carta aberta se você for fazer UFSC ou Paraná, tá? Que são os dois únicos vestibulares aqui por perto que usam essa estrutura, esse gênero textual, perfeito? Então, olha só vale fazer carta aberta na UFSC, no Paraná, ou algum outro vestibular que especificamente peça para você fazer a carta aberta, tá? Porque esses vestibulares, como a UFSC, vocês têm que entender o seguinte: a UFSC ela pede produção de texto. Consegue entender? Agora, o Enem ele pede texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto. A UFSC, como ela indica apenas fazer produção textual, ela pode vir com vários tipos de texto. A gente sabe que um vai ser dissertativo argumentativo. Mas, por exemplo, eu já trabalhei conto, eu já trabalhei crônica, já trabalhei várias estruturas de dissertativo argumentativo e agora a gente vai fazer a carta aberta. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Primeira coisa, ela é um gênero textual em que você expõe um determinado problema, tá ali, ó, expositivo. Ela é um gênero textual em que você argumenta sobre aquele seu ponto de vista, ok? Então, e ela é reivindicatória. Você, ao final, principalmente, você tem que pedir, exigir, demandar, ok? Alguma coisa, tá? O vocabulário é um pouquinho mais ameno e mais incisivo do que o vocabulário incisivo no sentido de você fazer um texto um pouco mais forte, com palavras um pouquinho mais fortes, entendeu? Vocês têm que entender o seguinte: esse texto, carta aberta, é como se você estivesse escrevendo para alguém conhecido, né? Alguma entidade, alguma pessoa. Você pode escrever para o presidente, você pode escrever para o MEC, você pode escrever para a Kazan, entendeu? Ou para o diretor da Kazan, ou para o presidente da Kazan, né? A UFSC uma vez pediu como tema uma carta aberta, mas eles cometeram um erro, que é claro, eles não voltaram atrás, né? Eles pediram para o aluno escrever uma carta aberta para o presidente da ONU. Ai, Jesus, a ONU não tem presidente, né? Não tem, não existe presidência da ONU. Mas depois eles falaram que fazia parte do contexto, enfim, a UFSC sendo UFSC. E aí você vai reclamar, você vai dizer quais são as suas pretensões. Se você vai dizer, então você pode usar eu. Entenderam a diferença do dissertativo argumentativo? Você vai usar eu nessa situação. Só que você tem que entender uma coisa: esse seu texto ele não vai ser lido diretamente pela pessoa a quem você encaminha a carta, porque ele vai ser postado num jornal, numa revista de grande circulação, tá? Quando eu estava preparando essa aula, quem é que fez? Ah, sim, os subprocuradores do Ministério Público tinham feito uma carta aberta para o Procurador-Geral da República, esqueci o nome dele agora, e ele, por causa daquele problema dele querer todas as informações da Lava Jato, entendeu? E ele fez uma crítica muito grande à Operação Lava Jato, então eles fizeram uma carta aberta, tá? Bastante pesada, claro. Quando eu digo pesado, não é para xingar, não é para ofender. Eu digo pesada no sentido de você se posicionar de maneira forte. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos aqui um exemplo, tá? Ok? Aqui, estrutura. Primeiro, você tem que colocar um título. Nesse título, você diz para quem que é essa carta, tá? Carta aberta para o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Carta aberta para a excelentíssima senhora ministra da Educação, fulana de tal. Carta aberta ao presidente do diretório, babá. Carta aberta à população catarinense. Carta aberta ao diretor do COC. Né? Carta aberta, entendeu? Ok?
Na introdução você vai dizer qual é o problema que está acontecendo. O problema é tal, é o saneamento básico, é um problema atual, a carta aberta é sempre sobre uma coisa atualíssima, de agora. Então, se cair alguma coisa na UFSC, vai ser um problema que ocorreu este ano. Carta aberta ao Ministério da Saúde. Carta aberta à Associação dos Médicos Catarinense. Tá? No desenvolvimento, você analisa por que aquele problema está existindo, tá? E você fundamenta o seu ponto de vista. Você diz por quê que aquilo lá é um problema que precisa ser resolvido. E no final, você solicita que seja resolvido o problema, que aquilo lá precisa ser resolvido dessa ou dessa forma. Conseguiram entender? Não é igual ao Enem. Não é igual ao Enem, que você tem que fazer 5 posicionamentos sobre uma determinada área, né? A área da mídia. E aí você se posiciona e diz o que vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer e qual é o resultado daquilo lá. Não é bem assim, é mais simples, é dizer, ó, você quer que seja feito tal coisa, tá? É necessário, senhor presidente, senhor diretor da Casa, que sejam colocados mais caminhões para o recolhimento do lixo na rua tal, ok? Então é assim que se faz. Vamos ver um exemplo de carta aberta aqui para vocês. Tá? Observem. Olha o título. Carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Eles não eles não dizem a quem, ok? Se dirigem, só dizem de quem que é a carta, tá? Ela vai endereçada a toda a população. Então, quando eles colocam assim, ó, carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia, é para a população em geral. Mas eu poderia ter feito carta aberta sobre a devastação da Amazônia para carta aberta sobre a devastação da população indígena para o ministro da Justiça, por exemplo. Entendeu? Para o excelentíssimo senhor ministro da Justiça. Entenderam? É uma espécie de vocativo. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça é para quem você está falando a carta. Mas você não vai mandar a carta para ele, retomando. Você vai mandar a carta para um jornal. Por isso que se chama carta aberta, tá? Ela é diferente da carta pessoal, porque a carta pessoal é de uma pessoa para outra e ela é muito mais emotiva, a carta pessoal. Aqui é a carta aberta. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. 17 mil quilômetros quadrados. Aqui ele está sendo irônico, tá? Ok? É quase a metade da Holanda. Da área total já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 vezes 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde que se estende por mais de 5 quilômetros de quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza e para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulamentação da temperatura do planeta. Repare, a pessoa que está fazendo, os artistas brasileiros, começa falando do problema, da devastação da floresta amazônica, depois começa já nesse parágrafo, a quantidade de parágrafos você decide, pode ser, geralmente são 3. Como vocês vão fazer uma redação de 30 linhas, 3 parágrafos está bom demais. Mas você pode fazer 3, pode fazer 4, tá? E quando eu disse introdução, desenvolvimento e conclusão, eu estou dizendo introdução tem que ter aquilo, no desenvolvimento tem que ter aquilo. Aqui ela já está, nesse parágrafo, já começa a falar de desenvolvimento, ó. Ela já começa a explicar por que a floresta amazônica é tão importante, perfeito? Continuando. Aqui ela começa a pegar pesado, os artistas começam a pegar pesado, olha. Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Repararam como nessa parte aqui da carta aberta, eles começam a ficar mais enfáticos? Quem estava lendo essa aqui, quem leu esse primeiro parágrafo aqui, tá? Em que os artistas brasileiros, tá? Isso aqui é uma carta real, tá, gente?
vão falar assim, nossa, mas tá longa, meu, ela tá enorme. Sim, eu sei que dentro do vestibular vocês só tem 30 linhas, vocês vão diminuir. Vocês vão começar dizendo qual é o problema do qual vocês querem falar, depois vocês dizem o que é importância, né? Por exemplo, saneamento básico. Vocês estão falando sobre uma rua que não tem esgoto, que não tem encanamento, etc, né? Aí você vai falar porque que é importante discutir aquela temática, perfeito? Aí diz aqui, ó, aqui, esse primeiro parágrafo, ele meio que, com esse segundo, que vocês estão vendo que ele pega mais pesado aqui, então, assim, nossa, tem uma diferença grande ali. Exato, na carta aberta, você pode ser mais enfático. Vocês entenderam? Quando eu disse enfático, é isso, ó, ok? Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades, ó, essas palavras dos adjetivos, lembram, né? É muito parecido com a dissertação a argumentação, né? Só que ela é mais leve, você pode usar eu, pode usar nós, normalmente, tá? Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes, referência, sempre fazer referência. Lembram do Chico Mendes, que foi assassinado, ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas, né? Antes, o trabalho do Chico Mendes, que vocês não lembram, foi um trabalho de apaziguação entre esses seringueiros que retiravam o látex lá na Amazônia e as tribos indígenas, mas ele acabou sendo assassinado, tá? Foi aí bastante conhecido esse fenômeno. Então aqui ele faz uma referência, ó, mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo, abre aspas, direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Então a ênfase aqui, o problema, você vê, ela faz referências, e aqui ela usou um recurso, vou botar aqui no quadrinho para vocês, deixa eu baixar, subir um pouquinho a câmera aqui para vocês entenderem, meu quadro aqui, tá? Ela usou um recurso chamado anáfora. Anáfora. Você usa mais ou menos 3 vezes a mesma expressão. Perfeito? Chama-se anáfora. Isso é intencional. É um recurso de escrita. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que começar a usar recursos nessas redações maravilhosas que você está fazendo? Você tem que começar a usar recurso nessa redação. Um recurso interessante é esse aqui, ó, a anáfora. O que é a anáfora? Anáfora observem ali, isso aqui é a anáfora, ó. Mesmo ela não é repetição como erro, ela é intencional. Isso fica claro, ó, reforça a sua ideia. Vou repetir. Mesmo depois da aliança dos povos da floresta, mesmo depois mesmo depois do sangue de Chico Mendes, mesmo depois da aliança, mesmo depois de inúmeras sagas, essa repetição do mesmo 3 vezes, eu digo mais ou menos 3 vezes, mas é 3 vezes, tá? Ok? 3 vezes no mínimo. 3 vezes, aí você ficou anáfora. Dá para usar isso na dissertação, dá para usar isso na narrativa, né? Eu estava sozinho, eu estava sem ninguém, eu estava à mercê da solidão. Entenderam? Quando você repete isso, né? O último tema, um dos temas que a gente fez sobre tabagismo, tá? O cigarro representa isso, o cigarro representa aquilo, o cigarro, você repete 3 vezes o cigarro intencionalmente, o nome desse recurso chama-se, o nome dele é anáfora, perfeito? Usem. Olha aqui, ó, nessa carta aberta, os artistas usaram muito bem, mesmo depois do sangue, mesmo depois da aliança, mesmo depois de inúmeras sagas. Continuando. Aí diz assim, tá? Como no passado, agora continua a argumentação, tá? Como no passado, enxergamos a floresta como... Ela bota a floresta em letra maiúscula para destacar, perfeito?
a floresta como um obstáculo ao progresso, como a área a ser vencida e conquistada. Lembra que era essa ideia, essa era a política durante a ditadura militar? Que aquelas coisas, aquele absurdo de destruir a população indígena, né? Ok, há casos que nós sabemos de tentar destruir toda aquela população. A Transamazônica, né, que acabou levando a ideia da ditadura militar era colonizar aquilo lá, ok? Botar gente lá. Conseguiram, né? A floresta agora está sendo destruída. Então ele diz assim, ó, como no passado, enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada. Um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos, ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Que essa é uma visão absurda da Amazônia, né? Aquele patrimônio que nós temos ali. Continuamos um povo irresponsável. Vocês estão entendendo? Isso aí ela fala para o Brasil inteiro, ok? Então a carta aí, no caso, aquela quando eu falo da linguagem enfática, da linguagem com mais força, eu estou falando disso. Bater mais, entendeu? Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são os símbolos da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico como tratá-lo. Vamos agora aqui. Um país que tem 165 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, ó, o encadeamento, né? Outro recurso, colocar 3 adjetivos seguidos, né? Desflorestada, abandonada ou semi-abandonada. Eu volto a falar do encadeamento mais tarde para vocês, tá? Pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. Olha a argumentação maravilhosa. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais, ok? Então, ó, eles discutiram, colocaram lá o posicionamento, voltar aqui, ela se posiciona, e agora ela vai para a última parte, que é, portanto, a nosso ver, aí lembra a solução, a nosso ver, como um único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase reversíveis da devastação, segundo o que determina o artigo 4º do capítulo 225 da Constituição Federal, onde se lê: a floresta amazônica é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Aí você faz a reivindicação no final, ok? Que é o que ela vai fazer assim. Assim, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica já. Já pode fazer essas coisas, já, interromper já. Esse é o momento, não se pode esperar, tá? É preciso capacitar os professores de imediato, assim como os alunos, principalmente a parte mais carente da população, para as aulas online. Isso é preciso já, agora, não se pode esperar mais. É porque aí eles falam sobre educação na questão da pandemia. Se você fosse falar para o ministro da Educação, né? Que a gente não sabe quem é. Vamos lá? A gente troca de ministro de Educação. Né? É só uma criticazinha aqui. É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e nossa história. Somos um povo da floresta. Aqui não tem a assinatura. Como assim assinatura? É que na carta, como se trata de uma carta, tá? Principalmente no Paraná, eles vão dar, lá nas instruções, eles vão dar algum indicativo, né, da assinatura. Você lá no final, você assina, ok? À direita da carta, eles vão dizer para você. Vai ter um espaço lá no final para você assinar. Aí eles vão dizer, por exemplo, Mariazinha. Escreva Mariazinha. Ou fulano de tal, ok?
nunca pode colocar o seu nome. Fulano de tal, vírgula, Curitiba, fulano de tal. Vamos fazer certinho aqui para vocês entenderem, tá? Vai ficar assim, ó. Fulano de tal, fulano de tal, mas não é o seu nome, gente. Você não pode se identificar nas redações de vestibular. Não pode ter identificação. A sua prova é zerada se você fizer isso. A sua redação vai ser zerada. Então você escreve. Eles vão criar um pseudônimo, né? Um nome comum para todo mundo. Eles vão indicar isso para você, provavelmente na federal, se cair esse modelo, esse gênero também. Fulano de tal, vírgula, continuando lá, tá? Florianópolis. Você vai ter que ler as instruções para saber se eles pedem isso aqui ou não. Ok? Florianópolis, agosto de 2020. Agosto de 2020. Pronto. Eles agora não botam o teu nome. Acho muito difícil eles pedirem para botar o seu nome. Por quê? Por uma questão legal, né? Eu estou corrigindo a sua redação se eu te conheço. Não posso saber que é você. Perfeito? Aqui não tem, porque eles falaram lá dos autores, mas existe isso. Vamos voltar lá no iniciozinho para terminar isso aqui, ó. Ó, então as características são: tem que dizer para quem que é, tem que dizer qual é o problema, tem que dizer por que aquele problema existe, o que está acontecendo, se embasar, faça uma referência, faça uma intertextualidade, uma só tá ótimo, tá? Quantos parágrafos você achar necessário? 2, 3, 4. Como são 30 linhas, serão 3, 4, 5 parágrafos. E a conclusão em que você pede para que a situação resolva-se, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é a carta aberta, tá? É um gênero que pode aparecer. E a partir de agora, os temas que forem postados, se você entendeu bem, quem for fazer carta aberta pode fazer se você estiver para UFSC ou Universidade Federal do Paraná. Beijo, até a próxima aula. Fiquem bem.